Fala pessoal, beleza? Tamo junto na área mais uma vez. E hoje, pessoal, nós vamos trazer para vocês mais um tutorial de um robô que foi modificado pelos membros do nosso canal do Telegram. Você também pode se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e depois abaixo aqui tem um link para você se inscrever no nosso canal do Telegram. Veja bem, esse robô que eu mencionei, que o pessoal fizeram lá, essa alteração, ele foi baseado no primeiro vídeo que nós colocamos aqui no canal Next Trader, que usa esse indicador de correlação. Então o pessoal lá do grupo do Telegram copiou esse código e alguns deles lá vêm modificando. Eu peguei a base do Anísio e mais do George. Esse aqui é o nosso canal lá do Telegram, Next Trader, automações e indicadores. Então aqui, ó, esse indicador que o Anísio copiou e o George também copiaram aqui, eles fizeram alguma alteração e o pessoal mandou lá no grupo, eu dei uma mexida nele e o pessoal começou a operar na conta real. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos ensinando você a desenvolver a sua estratégia. É isso que é o intuito do grupo. Quero lembrar vocês que esse tutorial é somente só para você aprender a desenvolver as suas estratégias, como o pessoal estão fazendo aqui no grupo do Telegram, tá bom? Então venha fazer parte desse nosso grupo aqui do Telegram, tá? Sem mais delongas, vou mostrar para vocês aqui no gráfico quais são os indicadores que nós vamos usar. Vamos usar esse indicador aqui, o DI mais, DI menos, tá? Com essa configuração aqui de 9. Tá, então 9 períodos e a aparência você vai fazer uma modificação aqui porque ele vem ao contrário, tá? Então você vai colocar o DI mais, você vai colocar ele verde e o DI menos você vai colocar vermelho. Vamos dar OK aqui. E o próximo indicador que nós vamos usar, o ADX. Quais são os parâmetros do ADX? São 6 períodos e média de 6 também. E nós vamos precisar também de uma linha aqui, ó, que vai marcar o 25. Ó. Tem duas opções para operar com esse robô. Uma opção é operar conforme ele original. Então, quando a ADX estiver com forte tendência e o DI menos estiver para cima, significa que o mercado está caindo, tá? Aí nós vamos pegar a primeira estratégia desse robô, que você pode escolher uma ou outra lá para operar. Ele vai colocar uma ordem na metade do candle. E aí ele vai posicionar 2 boxes à frente para sair. Ou ele vai ganhar os dois, ou ele vai estopar os dois para trás também, tá? Essa é a primeira estratégia. A segunda já é com a gradiente. Tá, então a gente vai montar a grade, eu vou mostrar para você aqui como que vai ser feito e a gente vai definir a quantidade de grade que a gente vai usar para trás. Nós vamos também colocar multiplicador. Se estiver usando a grade, por exemplo, a gente pode multiplicar contrato. Tá? Então eu vou explicar isso para vocês agora no código aqui. Tá? Então eu já tenho o código todo desenvolvido aqui para adiantar para a gente. Se antes já testei, então vou comentar aqui para vocês, tá? Inclusive eu fiz outras variações também, eu fiz até de exaustão já. Eu vou explicar para vocês o código. Para mim chegar no editor de estratégia, eu vou vir aqui em estratégia, certo? Ó, e vai clicar aqui, ó, editor de estratégia. Vai abrir para você essa aba aqui, ó, tá? Vai abrir essa aba aqui. Certo? Você vai fechar dessa forma e aqui você vai apagar tudo que está aqui e aqui a gente vai digitar o nosso código. Então vamos lá. Eu tenho aqui as constantes. O que significa essa constante? Aqui é onde o usuário ele não altera nada aqui dentro. Tudo que a gente colocar como constante, o usuário não altera. Tá? Então a gente vai usar aqui o input, tá? Para a gente fazer correlação e também os DIs, tá? Então, ó, eu comentei aqui, né? O input é o ativo principal do mini índice e os DIs, ativos auxiliar, DI, futuro, juros e assim por diante, tá? Nós vamos usar ele como filtro para a gente fazer a correlação para entrar na operação. Aqui no input, ó, ou seja, parâmetro, então aqui o usuário consegue alterar. Você consegue vir aqui no horário de início e colocar para ele iniciar 9h15, 9h20, 10 horas. Enfim, o horário que você quiser, tá? Você pode vir aqui e fazer isso, tá? Então, o horário de início vai ser a partir das 9h05, tá? Então, eu comentei aqui, ó, o horário de início da operação. Então, quando chegar 9h05, ele vai analisar a estratégia. Se der condição da estratégia, ele vai entrar na operação. Hora fim, tá? 17 horas. Hora de zeragem. Por que hora de zeragem? A gente aconselha que você opere até o meio-dia, mas vamos supor que você quer operar até mais tarde. Aí você está posicionado lá e aconteceu um imprevisto, você tem que sair, você está no lucro e o mercado está subindo e você não quer fechar a operação, você quer pegar o máximo possível. Então, você vai deixar lá e quando der esse horário aqui, ele vai zerar a posição. Aqui, ó, aonde o usuário vai manipular a quantidade de contrato, tá? Então eu observei aqui, coloquei a quantidade padrão de contrato. Então ele começa com 1, certo? Se você quiser operar com 2, você troca aqui, 3, 4, 5, enfim. A gestão de contrato é sua, tá? Então nós estamos ensinando você esse tutorial
né, que a gente vai montar um robô gradiente operando de duas formas que eu vou explicar aqui agora, tá? A quantidade de grade, tá? Então, ó, aí eu coloquei aqui até 10 grades, tá? Número de níveis da grade, entrada progressiva, tá? Então, você pode aumentar. E nós colocamos aqui também um fator de contraste da grade. Tá, então ele está com 2.0, tá? Isso aqui vai multiplicar, tá, por uma função que a gente colocou no código. Eu vou mostrar isso para vocês lá abaixo. Se eu entrar com um contrato, ó, entrei com 1 e multiplicou por 2, o próximo contrato que ele for colocar da grade vai ser 2, e o de baixo vai ser 4, e o outro vai ser 8, e depois 16, assim vai indo, tá? Ele vai multiplicar por 2, ok? Então o primeiro vai ser 1, depois ele multiplica 1 por 2 dá 2, depois 2 por 2 dá 4, e assim vai indo. Tá? Ok? E depois a distância da grade. Eu coloquei aqui 15 ticks, tá? Eu até observei aqui, ó, a distância em ticks entre os níveis da grade. Tá? Então tá aqui, ó, 15 ticks, vai dar 75 pontos. Tá? Nós estamos usando uma função que chama MinPrice Increment. Tá? Então ela vai multiplicar isso pelo o tick do ativo. Se for do índice, que ele vai, cada tick é 5 pontos, e se for do dólar, cada tick é meio ponto, ok? Só para você entender como que funciona essa multiplicação. O alvo também em tick, né? 10 tick vai dar 50 pontos, e período da saída, são 2 períodos. Tá? Esse aqui é para usar a estratégia sem montar a grade, tá? Então ele vai operar sem montar a grade. Então ele vai projetar dois boxes para cima, é o alvo, e a saída também da mesma forma, 2 boxes para trás, só que a saída é móvel, né? Eu vou te mostrar isso abaixo ali. Aqui você tem a opção de usar a grade ou não, tá? A gente vai usar agora nesse caso. Eu observei aqui, habilita ou não o uso da grade de ordem. Stop em ticks, tá? Então 50 ticks dá 250 pontos, ó, tamanho do stop de segurança. Esse aqui é um stop de segurança se você for operar o robô convencional. Depois nós temos aqui uma função de gain diário, tá? Então gain diário para acelerar as operações, R$600, e o loss do dia R$300. Bateu 300, ele vai estopar, ok? Aí nós temos aqui as variáveis, tá? Então as variáveis lá dos DIs, do input, e assim vai indo, tá? Aí nós temos aqui o indicador de tendência, que eu coloquei aqui o DI mais, DI menos, a variável que vai receber o preço médio do candle, tá? Então como que é calculado isso? É a máxima mais a mínima dividido por 2, tá? E aí nós temos aqui pressões do book, tá? B, S, PB, pressão de book, pressão de buy e pressão de sell, tá? E o preço de saída. Depois nós temos aqui as variáveis que vão, as frags no caso, que vão ser o sinal de compra e venda. E também a frag é onde que a gente vai travar o preço, referência da onde que a gente vai colocar a nossa entrada. Depois usamos aqui também o Hilo, tá declarado aqui embaixo. Então eu coloquei aqui uma variável para habilitar, no caso, o Hilo comprado e ele vendido. Tá? Essa variável é verdadeira ou falsa, booleano. Então condições lá do Hilo, ok? E aqui a variável que vai receber o indicador de tendência do Hilo, e a média, média 3 e média 4, que nós vamos usar lá para armazenar os valores do ADX, tá? E os 25%. E aqui nós temos o nosso bloco, né? O inicial do nosso bloco, ó. Então ele começa aqui e termina lá no final. Ele termina aqui no final. Esse aqui finaliza ele, ok? Tá, então aqui, ó, nós vamos capturar os preços atuais e anteriores do ativo, do input, DI, né? E aqui nós vamos calcular a variação percentual do índice, né? E dos DI. Aqui embaixo nós vamos plotar isso no gráfico. Depois nós temos os indicadores auxiliares de tendência, que é o DI mais e o DI menos, com um período de 9, que eu disse para vocês. Ele vai medir a força de tendência, se é de alta ou se é de baixa. E depois nós vamos usar o ADX, que vai ser armazenado nessa média 3 aqui, M3, tá? E a linha de 25%, que vai ficar armazenada nessa variável aqui, M4. Então, aqui na linha 55, ó, nós temos essa variável M4 aqui, que vai representar a linha, né? A linha do ADX, ok? Tá? Então, depois nós temos aqui na linha 58, nós temos o preço médio do candle, tá? Do último candle lá. É onde a gente vai entrar na metade do candle, tá? E aí nós temos aqui na linha 61, ó, na linha 61, nós temos duas funções aqui, uma de compra e outra de venda, tá? Essa função é do book. A primeira função é essa total buy
quantidade, e a outra, essa aqui nós vamos usar, ela vai ser armazenada em B, né, pra gente calcular essa função aqui, book, e total sell quant pra gente vender, vai ser armazenado no S. E aqui tem o cálculo, tá, é o cálculo da porcentagem aqui na linha 67 e 68, né, pressão de buy e pressão de sell. E aí aqui embaixo, ó, na linha 76, nós temos aqui o cálculo dos indicadores, tá? Que a gente colocou aqui como filtro da direção. Colocamos aqui o Hilo, tá? Hilo 13 período, e o Hilo comprado vai receber a condição se o fechamento for maior do que o Hilo indexado um período, ó, um período para trás, e para venda do mesmo jeito, fechamento menor que o Hilo indexado um período, tá? Um período para trás. E aqui nós temos as condições para comprar, que vai ser armazenada em buy, e para vender, que vai ser armazenado em sell, tá? Então aqui a gente tem variação do DI, do input, a pressão de buy maior que a pressão de compra, né? Pressão de venda, no caso, pressão de PB, pressão de buy, que é de compra, maior que a pressão de sell, que é de venda. E depois nós temos um fechamento maior do que a metade do candle anterior, certo? E aqui nós temos essa variável, deixa eu ver aqui, ó, o M1, que é o Day mais, Day menos, tá? Day mais, Day menos, vai estar armazenado aqui, ó, M1 maior que M2, e depois nós temos aqui o ADX maior que a linha, tá? A linha aqui está armazenada em um M4, ó, nessa variável M4. Tá, então o ADX tem que ser maior que a linha, e o high low tem que estar comprado. Então essa variável que vai receber, tá, se isso aqui for verdadeiro, tá, então a gente vai entrar aqui no rest position, e nós temos aqui no rest position da seguinte forma, na linha 86, ó, se eu não tenho posição e o time é maior que o horário inicial que a gente colocou lá aqui no input, ó, ele é maior que 9,5 e também menor que o horário fim, que acho que é 17 horas, tá? Maior que 17 horas. E a gente vai usar a grade. Se for usar a grade e não usar a padrão, ele vai entrar aqui dentro desse bloco aqui, ó. Então ele vai enviar uma ordem, ó, se o sinal é de compra, buy, então ele vai colocar uma ordem limit. Aonde que vai colocar essa ordem limit? Na metade do candle. Esse aqui não é o preço médio do candle anterior, e é a quantidade de contrato, ó, tá? Então ele vai, se o sinal for de compra, ele vai fazer isso. E a gente precisa armazenar a posição que foi enviada essa ordem, ó. Então nós colocamos aqui para travar o preço lá aqui dentro das ordens de compra e venda aqui, dentro do SBOT ou ISOLD, tá? Então travamos essa ordem aqui com essa flag de compra, e se o sinal for de venda, se for sell, ele vai enviar uma ordem sell short limit também na metade do candle, tá? Então, os contratos. E também vai travar a posição que a ordem foi enviada. Então ele vai marcar essa posição para a gente não se perder aqui dentro aqui do SBOT, né? No caso, se eu tiver comprado e usar a grade, ele vai, ó, se eu tiver comprado na linha 94, se eu tiver comprado e é para mim usar a grade, se ela for verdadeira, e end, né? E usar padrão for falso, então aí ele vai entrar aqui dentro, ó. Ele vai entrar dentro desse laço aqui. E dentro desse laço nós vamos primeiro armazenar, pegar o ponto, né? Armazenar de novo esse ponto aqui, porque ele está aqui dentro do rest position. Nós vamos armazenar o preço médio nessa variável B2 e vamos usar o for para fazer esse giro aí da nossa grade, tá? Então ele vai armazenar aqui no I, né? E vai do 1 até a quantidade da grade que o operador colocar aqui em cima. Aí colocou 10, então ele vai contar até 10, tá? Vai sempre incrementando de 1 até 10. Aí ele vai entrar dentro desse beguinho aqui, ó, que vai fechar aqui, e aqui a gente vai usar aquela função que nós criamos lá, ó, para multiplicar contrato, tá? Então o contrato da grade que está aqui em cima, né, vai receber essa variável aqui, que vai fazer essa multiplicação dos contratos. Aí a gente vai fazer o arredondamento, usamos uma função power para fazer os cálculos, né? E o fator de contrato aqui vai estar esse fator do contrato é a multiplicação. Se você colocar 2 e eu entrar com um contrato, ó, 2 vezes 1, 2, né? Então eu vou entrar com 1 e depois com 2, depois passa para 4, depois para 8 e assim vai indo, ok? Porque ele vai multiplicando. Mas se eu não quero fazer multiplicação, eu coloco em 1 aqui. Aí vai colocar 1 geral, tá? 1 vezes 1 é 1, sempre vai ser 1, né? E aí
Passando por esse bloco aqui, ele vai enviar uma ordem limit, by limit. Vai ser fregado lá essa posição, né, onde foi esse P2 aqui, menos a interação aqui do for, vezes a distância da grade, né, min price increment, e a quantidade de contrato da grade. Aí ele vai enviar uma ordem de venda para stop, né, sell to cover stop, armazenando também na mesma flag, menos o stop em tick, vezes min price increment, depois repete de novo aqui, ó, daqui para cá repete de novo, tá? E depois o offset aqui na frente, ó, esse 100 aqui é o offset. Depois que ele passar por esse laço aqui, se ele tiver, no caso, se ele tiver comprado, ele vai trabalhar aqui dentro, e se ele tiver vendido, o robô vai trabalhar aqui dentro, ó, dentro desse laço aqui, ó, vai repor no ordem, tá? Aqui eu até observei aqui para vocês, ó, stop geral da grade, ordem do primeiro alvo, do primeiro nível lá, e depois dos demais níveis, vai ficar nessa buy to cover limit aqui, ó, tá? Foi fregado aqui, a distância aqui, tudo o fork vai fazer isso, ó, vai fazer esse giro aqui até os 10 níveis, até as 10 grades que foram montadas ali. Aí, se eu não tenho posição e eu vou usar padrão, ó, se padrão for verdadeiro e falso, a grade for falsa, ele vai trabalhar aqui dentro, ó, até aqui, tá? Então ele vai, o Resposition ele vai enviar a ordem aqui, né? Se eu tiver comprado, se o sinal for de compra, então ele vai enviar uma ordem limit aonde? No P2, na metade do preço e a quantidade de contrato. E a saída? A saída aqui embaixo. Se o sinal não for de compra e for de venda, ele vai entrar aqui, ó. Se o sinal for de venda, ele vai enviar uma ordem sell short limit na metade do candle e a quantidade de contrato. E aí ele vai fazer a gestão de contrato aqui embaixo, ó. A gestão da saída, se tiver usando a padrão, ele vai entrar aqui dentro desse laço aqui, tanto na compra como na venda. Tá, então aqui ele vai usar esses dois laços aqui se ele tiver posicionado, tá, usando a configuração padrão. E aqui nós temos stop de segurança na linha 143, ó, nós temos stop de segurança, tá? Se usar stop, se eu for usar stop, ele vai entrar aqui e vai enviar uma ordem de cobertura de venda, né? Se eu tiver comprado, ele vai enviar uma ordem de cobertura de venda, de stop, né? E se eu tiver vendido, ele vai enviar uma ordem buy to cover stopper, tá? Tá tudo aqui. Esse bloco aqui é para stop de segurança. E aqui vai zerar, se chegar no horário lá, ou, né, zerar a posição, ou o resultado for maior que o gain do dia. Se o resultado, né, do dia lá, o resultado do dia for maior do que o gain do dia, que está habilitado aqui em cima, ó. Se ele for maior do que 600, ó, gain do dia é 600. Se ele for maior que 600, ele vai ele vai fechar a posição. Ó, se é maior do que o gain do dia, ou o resultado for menor do que o loss do dia, tá, ele vai fechar a posição. Ele vai pegar aqui e vai usar essa função aqui, close position, e vai fechar a posição, ok? Vai fechar a posição. E aqui é para pintar lá, para pintar. Se for o sinal for de compra, ele vai pintar de verde. Se for de venda, ele vai pintar de vermelho, ok? E aí a gente finaliza aqui. Você vai ter que vir aqui agora e salvar, tá vendo? Então eu vou passar devagar aqui para você copiar de novo, ok? Para você copiar. Olha só, nós colocamos isso aqui, ó. Se eu for usar a estratégia padrão, no começo do vídeo acho que eu não tinha colocado. Se eu for usar padrão, tá? Ó, você vai ter que olhar aqui para você copiar. Tem que acrescentar isso aqui, ó. Tá? Então, vamos lá devagar. Para você copiar, tá? Você dá um print aí na tela, você digita, separa o vídeo e aí você digita, tá? Então vamos descer aqui novamente, devagar. Aí você dá um print, separa para o vídeo aí que você está assistindo, digita essa parte, depois você para o vídeo de novo, bem com calma, tá? Esse tutorial é para você aprender a desenvolver a sua estratégia. Você pode trocar os indicadores que nós colocamos aqui, tá? E usar o indicador que você quiser, tá? Vamos descer bem tranquilo para você copiar aí. Dá pause, digita, né, no editor aí e aí chegou no final, tá? Aí você precisa vir aqui, ó, e salvar. Você tá vendo que tem um asterisco aqui, ó? Significa que eu fiz alguma alteração e não salvei, tá? Aí você vai clicar aqui para salvar. E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos selecionar uma estratégia para a gente rodar. Como que eu faço isso? Você vai vir aqui em estratégia, ó, estratégia, e depois você vai vir aqui automação de estratégia. Vai vir estratégia para mim. Aí nós vamos vir aqui embaixo, ó, e requisitar o replay, ok? Então você vai selecionar o ativo aqui do lado, ó, tá vendo? Então vamos requisitar do dia 17, que foi ontem, tá? Então vamos requisitar aqui, né? E aí você vai clicar com o botão direito aqui, ó, e definir o ativo de replay em todas as abas. Eu marquei isso, tá? Eu marquei isso aí. Vamos lá agora adicionar, ó, nova estratégia.
nova automação. Você vai clicar aqui em nova automação e vai criar uma nova automação, ó. Criar nova automação. Só que eu já tenho ela criada aqui, ó, tá? Já tenho ela criada aqui, ó, que é esse cara aqui, tá? Aí, o que nós vamos fazer? Vamos rodar ele, tá? Ó, a estratégia que nós estamos usando. Vamos lá, ela vai funcionar no 1 minuto aqui, ó. Vamos usar no 1 minuto. Mas vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos clicar aqui, vamos duplicar essa estratégia, porque eu preciso ir no simulador, né? Duplicar a automação. E aqui nós vamos selecionar o replay, ó. Tá vendo? Essa parte meia laranjada aqui. A gente vai dar OK, ele vai vir aqui para baixo. Aqui nós vamos colocar a quantidade de contrato em quantidade de ordem que a gente vai começar, o time que nós vamos usar, vamos deixar no 1 minuto, tá? 1 minuto. E a quantidade máxima que a gente vai colocar, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, é só para teste mesmo, vou colocar aqui 40, tá? Vou colocar 40. E aí você vai vir aqui, editor de parâmetro, ele vai começar o horário inicial. Você lembra que a gente colocou lá 9h05? Tá, então 9h05 inicial, vai terminar às 17 horas, vai zerar às 17h05. Vamos começar com um contrato. A grade vai ter 20 grades. Eu tinha colocado 10 lá, né? Vamos colocar 10 aqui também. Ó, 10. O multiplicador, tá vendo? Ó? Fator de multiplicador tá 2. A distância da grade tá 15, tá 75. Nós estamos lembrando que isso aqui é em ticks, tá? Então 15 ticks dá 75 pontos. Então vai ficar 75 distante uma grade da outra. O alvo nosso vai ser 10 ticks, que dá 50 pontos. Se eu for usar, né? Olha só. Se eu for usar padrão, ele vai sair projetando 2 candle para cima. Se for na compra, ou 2 candle, falei box, né? Vamos falar em box para você entender mais fácil. Mas você pode usar ele no... Quando a gente fala em box, nós estamos falando aqui de gráfico atemporal, tá? Então ele não tem um tempo, né? Se eu for usar padrão, tem que marcar aqui, ó. Só que nesse caso a gente vai usar a grade, ó. Vou marcar a grade, usar stop, tá aqui, ó, 100 ticks de stop, o gain do dia é 600 e o stop 300, o que bater primeiro, ok? E a gente vai colocar ele aqui, ó, realizar envio de ordens quando a condição for satisfeita. E marcar aqui embaixo, ó, permitir múltiplos envios e alterações de ordem para a mesma barra, ok? Não precisa colocar saída, o risco aqui fica a seu critério se você quiser colocar, ó. No caso aqui, o gain diário lá tá 600, você pode marcar aqui também, ó, 600, pagar aqui, colocar aqui 600. E o stop, lá tá, acho que tá 300, né? Vamos deixar 300 também, aí, ó. Vai ficar o mesmo valor que tá lá. Aí você vai salvar aqui, ó, e aí depois a gente vai dar o play, tá? Vamos vir aqui, ó, no caso, e vamos dar o play, vamos colocar minha senha aqui, pronto, ó. Então eu executei aqui agora e a gente vai lá pro gráfico. Vamos dar play aqui, ó. Tem que dar play para iniciar e vamos lá pro gráfico, 1 minuto. Aqui, ó, veja bem como que é essa estratégia. Se, olha só, o DI+ estiver acima do DI- e o ADX estiver acima de 25, valida a nossa compra, tá? Só que o mercado tá abrindo agora, ele só vai começar a operar depois das 9h05. Ele não vai entrar aqui agora não, tá? Se ele entrar aí tá errado. Então ele vai observar aqui o DI+ e DI- e o ADX. A partir das 9h05, ó, então a partir das 9h06 agora ele já valida, já querer entrar na operação. Só que tem mais um outro indicador aqui que eu não protei aqui, ó, medidor de pressão. Nós estamos usando esse indicador aqui do meio, ó, que é a quantidade de oferta, tá bem aqui, ó. Ele tá vendo aí, se esse cara aqui ficar, tá vendo? Ele não pode vender, né? Aqui os dois tá validando, ó, o DI- tá para cima, tá? Colocou uma ordem de compra, que o DI+ tá para cima e o ADX tá para cima, tá? E aqui tá comprador, ó. E aí você vai observando esse cara aqui do meio, tá? Que é o de quantidade. Ele não tá mostrando aqui, ó. Eu queria que ele mostrasse aqui para vocês verem. Tá, ó. Tá validado ainda a compra, ó. Então ele colocou uma ordem de compra aqui, ó. Se pegar essa ordem, se ele voltar 50% aqui desse candle, ó, pegou a ordem. Ele vai colocar agora se ele não pagar, ele vai colocar aqui, ó. Montar a grade, ó. Já pagou lá, tá? 2, 4. Você lembra que eu falei do multiplicador lá? Tá aqui, ó. Ok? Ó, pegou a entrada. Se ele vir um pouco abaixo, ele pagou de novo. Ó, se ele vir aqui abaixo, ele vai montar a grade. Senão ele já aí, ó, desceu um pouco, colocou a grade. 2, 4, 8, 16. Como eu coloquei
acho que coloquei 30 contratos, a condição lá não satisfaz, tem que aumentar lá, tem que aumentar aqui, ó, para ele aumentar a quantidade tem que aumentar aqui, tá? Mas acho que já deu para vocês entenderem como que ele funciona, né? Tá? É dessa forma que ele vai funcionar. Tá, vou dar um pause aqui para você ver, ó. Pegou a primeira ordem de um contrato, colocou o alvo lá, as saídas são parciais, tá? E outra coisa, se o preço vir aqui para baixo e voltar e pagar, ele vai pagando essas ordens, e ele tiver acima, ele repõe essas ordens aqui, tá? O FOR faz isso. Por isso nós criamos essa estratégia baseada no FOR. Tá? Então ele vai fazendo o preço médio aqui dentro. Se ele começar a ficar consolidado igual está aqui, ó, ele vai gerar uma grana violenta. Tá? E se pegar a tendência, é legal. Nós não estamos aqui falando para você operar isso aqui. Nós estamos falando um estudo. Tá? Isso é um disclaimer. Né? Nós não estamos falando que isso aqui você vai operar e vai ganhar dinheiro, não. Isso aqui é uma estratégia que nós montamos usando esses três indicadores, tá? O DI+, DI-, o ADX e a pressão do book. Eu vou pedir para vocês deixar um like no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal. A sua inscrição é muito importante pra gente. Dá um joinha, compartilha esse vídeo aqui que nós estamos passando para você com seus amigos. Tamo junto, pode contar com a gente aí. Tá tranquilo? Então até mais para vocês. Falou!